no livro de Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34, vamos fazer a leitura dos versículos 28 ao 35, do 28 até o final. Êxodo 34, diz assim: E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegasse a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Amém. Queridos, é muito natural que, como irmãos em Cristo, como igreja, como povo de Deus, cada membro, cada pessoa queira ser cheio do Espírito Santo. Todos nós desejamos isso. É natural do cristão, do homem, da mulher de Deus, desejar ser cheio, da gloriosa presença do Senhor em sua vida. Nós queremos que isso seja uma realidade não apenas momentânea, mas constante na vida de todos nós. E eu quero sim, como homem de Deus, como servo de Deus, como cristão, eu quero sair por aí e andar pela rua, ou passar pelos meus vizinhos e eles dizerem, olha, lá vai um homem de Deus. Você não gostaria que isso acontecesse? Lá vai uma serva do Senhor. Esse deveria ser o desejo de todos nós. Eu sei que nós estamos num mundo caído, nós estamos num mundo averso ao cristianismo, de certa forma, nós estamos, essa aversão ao cristianismo está crescendo, mas nós precisamos ter esse desejo em nosso coração, porque ser cheio do Espírito Santo é um mandamento divino, é uma ordem de Deus para nós. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, porque essa de fato é a vontade de Deus para todos nós. Então esse deve ser o desejo do nosso coração. Nós cantamos um hino que eu gosto muito, o hino 121 do Novo Cântico, que é: quero ser um vaso de bênção, um vaso de bênção sem par. E para ser um vaso de bênção sem par, nós de fato precisamos ser cheios da presença de Deus, ser cheios do Espírito Santo. Então, amados, porque apesar de todo esse desejo de sermos cheios do Espírito, dessa intensa busca, pela presença, pela plenitude de Deus em nossas vidas, muitos, ou uma grande parte mesmo, da igreja e do povo de Deus ainda anda vazio, anda muito aquém desse propósito divino para o seu povo, e ainda se sente tão longe deste sublime objetivo nosso como servos de Deus. Porque tantos estão vazios do Espírito, vazios de Deus, vazios na alma,
E a pandemia vem para revelar muito dessa condição espiritual que muitos se encontram. Vasos nas mãos do oleiro, eu cito aqui algumas passagens que diz, por exemplo, Isaías 66, versículo 20, diz que esses vasos precisam estar limpos. Vaso limpo nas mãos do oleiro. Em 2 Timóteo 2,21, Paulo diz que esses vasos precisam estar santificados. Estou citando apenas alguns textos. 2 Reis 4,3 diz que esses vasos precisam estar vazios. Vazios de algumas coisas para serem cheios de Deus, do Espírito Santo. Então disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, meu amado, como eu estou falando aqui do enchimento, na verdade, o foco primário dessa mensagem não é o enchimento, e sim o esvaziar-se do servo de Deus. Porque para sermos cheios, muitas vezes nós vamos precisar de fato sermos esvaziados de algumas coisas que ocupam o espaço na vida do crente. Então é preciso esse esvaziamento, e o nosso tema de hoje é o esvaziamento do servo de Deus. Vamos repetir? O esvaziamento do servo de Deus. E a primeira lição que eu queria meditar com os irmãos é: esvazie-se da multidão. Esvazie-se da multidão. Mas pastor, como é esse negócio em pleno distanciamento social? O senhor está falando para se esvaziar da multidão? Se esvaziar do tumulto. O servo de Deus, para ouvir a voz de Deus, e ele necessita ouvir a voz de Deus, para ele sentir a presença de Deus, ele vai precisar, muitas das vezes, se esvaziar da multidão. Há momentos que a multidão não ajuda, há momentos em que o barulho atrapalha, tapa os nossos ouvidos para ouvirmos a voz de Deus. É tantos sons, são tantas vozes, que muitas vezes nós não conseguimos, o servo de Deus não consegue perceber, ouvir, discernir a voz de Deus em meio à multidão. O caminho da multidão geralmente não é o caminho do enchimento do Espírito. O caminho da multidão é aquela que vai para a porta larga, é a que se afasta de Deus. E muitos seguem, nesse período de pandemia, o caminho da multidão, tanto no aspecto de medo, quanto no aspecto de frieza, no aspecto de afastar-se cada vez mais de Deus. Quando Moisés, na primeira vez, ele estava no monte, nesse mesmo monte Sinai, lembremos que ele estava lá em cima, afastado da multidão, em comunhão com Deus, 40 dias e 40 noites, também sem comer, sem beber, ouvindo a voz de Deus, recebendo a missão da parte de Deus. Enquanto Moisés estava lá em cima, o povo estava lá embaixo, a multidão estava lá embaixo, fazendo um bezerro de ouro, em meio ao barulho, em meio à algazarra, que lá do monte deu para ouvir. E Deus avisa Moisés: o povo está lá no meio, a multidão está lá, na algazarra, no barulho, fazendo um bezerro de ouro, caindo na idolatria. É preciso se esvaziar da multidão para sermos cheios de Deus. É preciso se esvaziar da agitação para estar com o Senhor. No versículo 28 diz, no versículo 28, primeiro versículo que nós lemos: e ali Moisés esteve, agora pela segunda vez, com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, o decálogo, os 10 mandamentos. Ali, nesse momento de comunhão, de intimidade com o Senhor, ele estava, de fato, recebendo grandes coisas do Senhor. Quando diz ali, quer dizer, no Monte Sinai, ele esteve em consagração, em dedicação, em jejum, por 40 dias e 40 noites, diante do Senhor, aberto, pronto para ouvir a voz do Senhor, totalmente dependente de Deus.
sem se apegar às coisas que estavam acontecendo lá embaixo, no meio da multidão. Ele podia muito bem estar preocupado, porque da primeira vez, o povo estava na algazarra e na idolatria. E agora ele sobe uma segunda vez, depois de ter quebrado aquelas 2 primeiras tábuas. Mas não, ele não fica ansioso e preocupado com tudo, ele quer estar na presença de Deus, afastado desse tumulto lá embaixo, né? Sem nada nem ninguém para interrompê-lo, no momento a sós com Deus, no momento de intimidade com o Senhor. É interessante no capítulo 33, que isso aqui não é uma questão apenas momentânea de Moisés. Capítulo 33, versículo 7, versículo 9, vai dizer que era costume de Moisés armar a sua tenda fora do arraial. Ou seja, longe um pouquinho do grupo, não é por isolamento, porque ele não queria intimidade com o pessoal, não. É porque era a tenda da congregação. Ela era armada fora do arraial, e ali Moisés ficava, ali ele estava. Diz o texto que ele armava essa tenda para si, no versículo 7 do capítulo 33. Ou seja, para si, para uma comunhão pessoal com Deus, uma comunhão íntima com Deus. Não era no tipo de um mosteiro, né? Lá diz que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação. Ou seja, largava a multidão e ia para a presença de Deus, para a tenda da congregação, se isolava da multidão para estar perto de Deus. O esvaziamento do servo de Deus passa, de fato, pelo esvaziamento da multidão, do tumulto, para fora do arraial. Ali Moisés recebia de Deus. Ele recebia a luz resplandecente, ele recebia a palavra de Deus, que Deus falava com ele, para ele ter o que dar para o povo, para ele ter o que transmitir. Ele recebia essa unção, esse poder, essa autoridade de Deus, na comunhão com ele. E quando ele ia para estar com o povo, ele tinha o que oferecer. Ele não estava vazio de Deus, mas estava vazio da multidão, para se encher da presença de Deus. Jesus também nos ensina essa verdade lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, quando ele fala sobre a oração. Ele diz: tu porém, olha, tem um monte de gente aí que gosta de estar na praça, no meio da multidão, mas tu porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, ou seja, para ninguém mais ver, é você e Deus, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará, ou seja, te abençoará. Você não sairá dali vazio, você não sairá do seu quarto, do seu momento de intimidade com Deus vazio. Isso significava que de fato uma busca pessoal. Nós sabemos que temos um momento de oração congregacional, na comunhão com os irmãos, mas Jesus frisa bem esse momento de afastar-se da multidão e estar a sós com Deus, uma necessidade de maior intimidade com o Senhor. Contextualizando hoje para os nossos dias, esse fechar a porta do quarto, ou ir para o Monte Sinai, é mais do que simplesmente ir para o monte. Às vezes nem é necessário, de fato, como Jesus ensina, às vezes dentro do quarto ali você pode. Mas contextualizando para os nossos dias, significa um pouquinho também de esvaziar-se das tecnologias. Ah, mas eu não estou no meio da multidão, fisicamente, mas estou com a mente ocupada, estou aprisionado, apegado a tantas redes sociais, a TV, a jogo, a videogame, né? A WhatsApp, a Facebook, a Instagram, né? A Twitter. Estou apegado a tudo isso. Isso vai aprisionando. Você precisa se esvaziar da multidão, da tecnologia, para estar em intimidade com Deus. Penso que a tecnologia é importante, tem o seu lugar. Nós estamos aqui hoje transmitindo esse momento de escola dominical, mas quando isso toma o lugar de Deus, quando isso ocupa a mente, vai enchendo a vida da pessoa de tanta coisa, tanta informação,
tanto coisas boas quanto ruins, mas não tem o lugar específico para Deus, para uma intimidade, para um momento de comunhão, de estar a sós com o Senhor. É preciso se esvaziar das tecnologias, me esvaziar de tudo que me afasta de Deus. Mas será que nem mesmo em meio a este isolamento social que nós estamos vivendo hoje, as pessoas irão se afastar, se isolar da multidão? Parece ser contraditório. Nós estamos em pleno isolamento social, mas as pessoas não estão afastadas, isoladas da multidão para estar a sós com Deus. Não estão. É por isso que muita gente está desesperada. É por isso que muitos estão frios. É por isso que muitos estão vazios. Estão sem uma direção. Por esse viver apegado à multidão. Eles sentem falta não de congregar, mas da multidão. Quando poderiam estar ali em intimidade pessoal com Deus, aproveitando esse momento. Essa pandemia vai dizer, né, lá no céu, eu não tive tempo, Senhor, né? Meu irmão, se alguém falar que não tinha tempo, né, em plena pandemia, para buscar a Deus, não tem argumento nenhum favorável a ele, nenhum. É porque não quis, é porque estava vazio, é porque não estava com medo, tem várias coisas, mas nenhum favorável. É preciso se esvaziar da multidão. Jesus se esvaziava. Jesus se retirava para ficar a sós com o Pai. Inúmeras vezes ele deixava até os seus discípulos mais próximos. Às vezes ele ia com 1, 2, 3. Mas geralmente ele deixava todos e a multidão ficava toda doida procurando. Cadê? Parece que é assim hoje também, né? Você desliga o celular um pouquinho, todo mundo, cadê? Sumiu, né? Não. Está lá só tirando um tempinho para Deus, um tempinho para o Senhor, um tempinho para estar a sós com o Pai. Jesus fazia isso. É bem diferente dos monges, né, que se isolavam do mundo, das pessoas e se isolavam de tudo. É diferente também do erro de não querer congregar. Eu falo, eu não vou congregar, eu sou um desigrejado, né, porque eu sei que dá para congregar em casa, dá para ficar com Deus em casa. Não é isso que Jesus está dizendo, não é isso que a palavra ensina. Ela diz que temos que congregar, tinha a tenda da congregação, mas é preciso ter um momento a sós com Deus. Eu não devo deixar de congregar como é costume de alguns, como o autor de Hebreus diz, ensina, né? Mas eu também tenho que ter o meu momento a sós, íntimo com Deus. É nesse sentido, não dá para fugir desse aspecto. Aqui se trata dessa intimidade, com o fim de receber de Deus, para glorificá-lo, e também para servir a Deus no mundo. Quando nós temos esse momento a sós com Deus, de intimidade, grandes coisas acontecem, meus amados. Grandes coisas acontecem, eu estou falando, não é lá no mundo, lá fora, é com você. É na sua mente, é no seu coração, é na sua alma. Eu até hoje sou marcado por momentos de intimidade com Deus que eu vivi lá atrás, que nunca me esqueci. Momentos em que eu me retirava, às vezes ia para o monte, né? Ou às vezes nem era um monte, era um lugar plano, mas era isolado. Quantas vezes para ir em oração, em jejum, em consagração a Deus, para estar ali. Mas depois eu voltava para a família, voltava para a igreja, voltava para todos, mas eu voltava cheio da presença de Deus. Quantas experiências, quando nós tiramos esse tempo a sós com o Senhor, de consagração, como Moisés o fazia, como Jesus o fazia, como tantos outros homens faziam, nós recebemos e temos o que oferecer para aqueles que estão ao nosso redor. Graças a Deus, não são poucos os homens e mulheres de Deus que estão se esvaziando da multidão para estar a sós com Deus, para receber o que ninguém mais pode dar, para terem o que oferecer. Porque se nós não estamos em intimidade com Deus, não recebemos de Deus, nós só vamos dar o que nós temos, ou seja,
carnalidade, pecado, miséria, filosofia humana, coisas deste mundo, terrenas, limitadas, perecíveis. Mas quando nós recebemos de Deus, nós temos vida para transmitir, nós temos unção, poder, autoridade para falar, nós temos o amor para poder de fato passar para aqueles que estão, nós temos a verdade. Então é preciso, como Moisés, entrar na presença de Deus para sair dali diferente, sair dali transformado, sair dali energizado, radiante, reluzente. Moisés saiu, o rosto dele brilhava, ele nem sabia, mas a diferença era evidente. Alguém que esteve na presença de Deus e continuava na presença de Deus, agora diante do povo. Ele saiu dali com a palavra de Deus, com a lei do Senhor nas suas mãos e no seu coração e na sua boca, porque o texto diz que ele falou para todos tudo o que Deus mandara, em obediência ao Senhor. Eu creio que Deus não vai nos dar novas revelações hoje. Eu sei que Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, Ele pode visitar, Ele pode falar de modo sobrenatural. Eu não creio que Deus não vai nos falar de alguma forma ao nosso coração, mas eu creio que Ele tem uma palavra revelada hoje, as Escrituras Sagradas, e através dessas palavras aqui, Deus fala profundamente ao nosso coração. E nem precisa dele enviar anjos mais, porque o próprio Espírito de Deus fala de forma profunda em nosso entendimento, em nosso coração, abre os nossos olhos e nós sabemos, é Deus falando. O próprio Espírito testifica conosco, é Deus falando na palavra dele. Para mim, me se esvazie da multidão, esteja em comunhão, seja cheio da minha presença, seja cheio do Espírito Santo. Não é preciso novas revelações. Nós temos a revelação preciosa, valiosa, inerrante, ungida, inspirada por Deus, a palavra do Senhor. Tire tempo a sós com Deus, para ouvir a voz do Senhor. Mas em segundo lugar, além de se esvaziar da multidão, do tumulto, o esvaziamento do servo de Deus exige também que haja um esvaziamento do brilho pessoal. Esvazie-se do brilho pessoal. Numa vida íntima com Deus, nós recebemos mais do Espírito Santo. Nós recebemos mais dons do Espírito. Buscamos, nós podemos, a Bíblia diz que nós podemos buscar os dons, Deus vai dar de acordo com a vontade dele, é claro, é o que diz a palavra, mas nós podemos buscar. Deus vai nos dar também mais do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós vamos ser cheios, nós vamos ter tudo isso e muito mais ainda na presença de Deus. Nós vamos ter autoridade, unção, poder, bênçãos. Moisés saiu abençoado ali, bênçãos que às vezes nós nem sabemos que temos, e nem está presente, como diz o texto lá, que Moisés nem sabia que o rosto dele resplandecia diante das pessoas. Tanta bênção, e ainda estava com a lei na mão, as tábuas da aliança na mão, o decálogo nas mãos. Que bênçãos, tudo proveniente de um momento a sós com Deus. Mas todas essas bênçãos divinas, elas devem conduzir-nos para a glória de Deus. Elas devem nos conduzir não a nós mesmos, não ao nosso ego. Tudo isso que Deus nos concede deve ser canalizado para a glória de Deus. Após ser usado por Deus para falar ao povo, Moisés agora novamente cobriu o rosto na presença do povo. Interessante que ele não cobriu o rosto só para que eles não percebessem o desvanecimento daquela glória, daquele brilho, como diz Paulo, né? Diz aí no versículo 33 e 35, que tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs o véu sobre o rosto. Duas vezes é dito isso, que ele pôs novamente o véu sobre o rosto. Podemos ver aqui também o necessário esvaziamento do brilho pessoal. Necessário
encobrimento dessa bênção que Deus nos tem dado, para que fique evidente que não somos nós os dignos de receber a glória. Eu vejo isso um pouquinho também quando fala do temor. Diz aí que todos temeram. Quando Moisés estava ali, não queriam nem falar com ele. Não queriam se achegar a ele, por medo. Arão e todo o povo temeu se achegar, quando viram o rosto de Moisés brilhar. Certamente estavam pensando, este é o mediador da nova aliança, da aliança da lei. Este é o representante de Deus. Este é um homem perfeito. Este é um Deus. Muitos chegam a essa conclusão. Diante de alguma glória, pequena glória, que Deus concede aos homens, muitos acabam se colocando nessa relação de idolatria. Mas Moisés chamou. Diz o texto aqui que Moisés, no versículo 32 e 31 e 32, Moisés chamou Arão, chamou todos os príncipes da congregação, e no 32 diz que ele chamou todo o povo e falou-lhes tudo o que Deus lhe havia ordenado que falasse e que ele tinha ouvido lá no monte. Moisés está dizendo ao povo aqui que todo esse brilho no seu rosto, na sua face, não é próprio. É para a glória de Deus, é do próprio Deus, é a luz do Senhor, é a glória do Senhor na vida dele. Muitos se confundem com essa questão. E vem uma bênção, vem uma dádiva, vem um dom no irmão, numa irmã, e às vezes logo exaltam, glorificam a pessoa. O coração do homem é idólatra. Calvino diz que é uma fábrica de ídolos. Não pode ver alguém se destacar, que logo ele é exaltado, é colocado num pedestal, num trono, às vezes um pouco abaixo de Deus, mas vai chegando no ponto que se torna um Deus, que a idolatria é natural do ser humano pecaminoso, do ser humano caído. Mas diz o texto aqui que Moisés estava de fato dizendo, essa glória não é minha. Eu não tenho ela de mim mesmo. Ela é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus na minha vida. E eu lembro que a bênção sacerdotal de Moisés, né, que Deus chama Moisés e diz, chama Arão e diz, assim abençoareis o meu povo. A bênção sacerdotal justamente diz isso, diz, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. É Deus, é o rosto de Deus, é a glória de Deus que vai resplandecer em nós, na nossa vida. É uma bênção de Deus resplandecer. Podemos ter com o Senhor essa relação de intimidade. Isso é precioso. Intimidade, sim, mas com temor, com reverência, com respeito. Temor, sim, mas com intimidade. Essa relação de intimidade e temor é importantíssima na vida do cristão. Não é medo, não é só temor, mas intimidade, comunhão, reverência, amor para com Deus. Não é só intimidade, também respeito para com Deus. E essas duas coisas ajudam-nos a equilibrar nossa relação de intimidade verdadeira com o Senhor, sábia. Podemos sim ter essa intimidade. Contudo, a luz que resplandece no rosto do cristão, do crente, é a luz de Jesus. É a luz de Deus em nossas vidas. A glória é e sempre será de Deus. A lua, por exemplo, ela não pode se gloriar diante do brilho que ela tem, porque o brilho da lua não é um brilho próprio, é o brilho do sol. A pessoa, a lua, chegar para o sol e falar, como eu estou brilhando, não tem vergonha não, de noite eu brilho e você não brilha. Tem muito crente fazendo isso.
Mas nós não temos luz própria, amados. A luz que há em nós é a luz de Deus. E a glória é a de Deus também. Moisés cobria novamente o rosto, também por amor a seus irmãos. Se por um tempo ele precisou se esvaziar da multidão, agora era hora de se aproximar dela e ser bênção no meio do povo. Ele não deixou que o temor de todos se colocasse como barreira durante uma maior parte do tempo em que ele estava entre o povo. Quero ressaltar esse aspecto. Tem um momento de se isolar, de se afastar da multidão, mas tem um momento agora de voltar para a congregação, de estar no meio do povo e de ser bênção no meio do povo. Não é de se achar melhor, superior diante do povo. Então esse ato de cobrir, descobrir e recobrir o rosto mostra que Moisés se identificou com o seu povo. E ele não criava barreiras em relação à comunhão que havia com a congregação. Ele pôde falar a todos, com todos. O temor de Deus e a sua santidade, bem como o respeito com o líder, é importante. Você teme a Deus, a santidade de Deus, e também tem respeito pelas autoridades, por homens e mulheres, servos do Senhor, líderes dentro da casa do Senhor, na presbiteriana, oficiais exclusivamente homens, mas há um respeito para com os líderes, mas deve haver uma intimidade, deve haver uma comunhão, deve haver um relacionamento. Não é uma inacessibilidade. Eu tenho tanto medo de Deus que eu não vou ter acesso a Deus. Eu tenho tanto respeito pelo meu líder que eu não tenho acesso a ele. Tem líderes que se acham dessa forma. Eu já vi histórias de líderes, de pastores tão renomados, tão idolatrados, de fato idolatrados, que eles nem saem pela porta daqui, saem pelo fundo. Os irmãos tudo querendo tocar no pastor, dar um abraço no pastor, pegar na mão do pastor, falar um pouquinho com ele, mas não tem acesso. Isso não é o princípio da palavra de Deus, da comunhão entre os líderes e o povo, e muito menos entre o povo e Deus. Quando há essa exaltação pessoal, de fato, isso não tem nada a ver com enchimento do Espírito. Não tem nada a ver com a glória de Deus resplandecendo em nós. Isso é glória carnal, é glória mundana, é glória maligna, se poderíamos chamar de glória. Isso, como eu disse, impediu que Moisés fosse idolatrado por eles. Não são poucos os líderes nessa condição, tanto antigamente quanto na atualidade, porque justamente não se esvaziaram do brilho pessoal, não se esvaziaram dos seus títulos, não se esvaziaram dos seus cargos de liderança, das suas arrogantes pretensões ministeriais, eclesiásticas, porque quiseram brilhar mais do que a estrela da manhã, mais do que a verdadeira luz que veio ao mundo para brilhar em nós, nos iluminar. Quiseram brilhar mais. Moisés se esvaziou do brilho pessoal. Moisés se esvaziou do ar de superioridade, se esvaziou do seu título de o grande mediador. Ele estava, de fato, para ser mediador, ele tinha que estar ali entre o povo. Ele era um pastor. Moisés pastoreava, ouvia o povo, estava em comunhão com aquele povo. Todo o conhecimento, todos os dons, todas as experiências com Deus devem de fato ser para a glória de Deus, devem ser para servirmos e não para sermos servidos. Deve ser para de fato Deus ser exaltado no nosso meio. Moisés é um tipo de Cristo. Quando coloca o esvaziamento do servo de Deus, eu estou falando nosso, como servos, mas tomando Moisés também como servo. Mas acima de tudo, o servo, o grande servo de Deus, que é Cristo, que se esvaziou por amor a mim e por amor a você. Deixou a sua glória para estarmos conosco, para estar conosco. Moisés deixou o palácio de Faraó para estar no meio do povo. Moisés é um tipo de Cristo que esvaziou-se de si mesmo por amor
a nós. A verdadeira espiritualidade não tem nada a ver com ostentação. A falsa espiritualidade, sim, tem tudo a ver com essa ostentação. Se você vê alguém se ostentando, eu sou bom, eu sou o melhor, eu sou o cara, eu faço isso, eu faço aquilo, meu irmão, isso é suspeito. Na realidade, isso é sinal de uma falsa espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é vista, por exemplo, nas palavras de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Ou então nas palavras do salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Ou do próprio Paulo, que diz: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou ainda quando ele diz: mas me gloriarei nas fraquezas, nas minhas fraquezas. Ele se gloriará nas suas próprias fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Ele diz ainda: porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E ele conclui dizendo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem são esses vasos de barro? Nós, Paulo, eu, você. Temos um tesouro precioso, temos uma glória maravilhosa, mas somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então é necessário, meus amados, que nós compreendamos que tudo que Deus tem nos dado, todas essas bênçãos, toda essa autoridade, todo esse poder, toda essa glória, ela deve ser para Deus, para glorificarmos a Deus. Foi para isso que nós somos criados, e não podemos usurpar aquilo que não é nosso. A luz que não é nossa própria é de Deus em nós. Na transfiguração do monte, no Monte das Oliveiras, vocês lembram? Quando apareceu Moisés, brilhando, de novo, Elias, o profeta, brilhando, e Jesus brilhando. Os discípulos tiveram que ser exortados por Deus, pelo Pai. Opa, a glória de Moisés é desvanecente, a glória de Elias é desvanecente, a glória é do meu filho, ele é sim aquele que vocês devem ouvir. Eu sei que Moisés falou a lei, e é importante. Eu sei que Elias é o representante dos profetas, e é importante. Mas meu filho, é a ele que vocês devem ouvir. A glória dele sobressaia de todos. E aí daqui a pouquinho já não tinha mais Moisés, já não tinha mais Elias, e somente Cristo. Essa transfiguração ali no Monte das Oliveiras é para que nós entendamos que é Cristo, convém que ele cresça e nós diminuamos. É a luz dele. Se a nossa luz de alguma forma estiver ofuscando a glória de Cristo, ai de nós, estamos completamente opostos, no caminho oposto do Evangelho, do propósito de Deus para a nossa vida. Então, a glória de Moisés de fato não era sua, era uma glória recebida, mas a glória de Cristo era própria, não era recebida. Era a luz que ele mesmo tinha, é a luz que pode iluminar todo homem, porque é a luz dele própria. Todo homem tem luz, mas não a luz própria, a luz recebida. Assim Moisés entendeu o seu lugar. A luz de Moisés, ela desvanece. Na verdade, toda a luz, toda a glória humana diante de Deus, diante do Filho de Deus, é desvanecente. Só a dele é que resplandece eternamente. Somente a glória de Cristo. A luz da Shekinah de Deus, da glória de Deus, resplandeceu temporariamente em Moisés. Mas Paulo vai dizer que no cristão, em mim, você, no crente, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, resplandecerá diante do mundo, e sem se apagar. Se a glória de Deus em Moisés apagou-se ali, a minha e a sua não se apagará. Porque é a glória de Deus em nós, é a luz de Deus em nós. Jesus mesmo diz: assim brilhe também a vossa luz diante
dos homens. A vossa luz, mas que vossa luz? A luz recebida de Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então é assim, nós brilhamos, mas não para nós sermos vistos, mas para que Deus seja visto. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você nessa manhã. O esvaziamento do servo de Deus. Esvazie-se da multidão, esvazie-se do brilho pessoal. Mas eu quero finalizar ainda, eu sei que o tempo está um pouquinho corrido, mas eu quero finalizar dizendo uma terceira lição. Esvazie-se da autojustificação. Repetindo, esvazie-se da autojustificação. As boas obras são importantes, são boas e nós devemos tê-las diante dos homens, mas elas não têm poder justificador. Muitos se veem como os suprassumos espirituais, né? Muitos se veem como aqueles que de fato conquistaram grandes coisas e fizeram grandes coisas e se auto-justificam diante dos seus feitos. Ó, eu fiz, eu faço, eu sou o cara, eu faço e aconteço. Como se isso de fato trouxesse alguma justificação para ele ou para o homem. A palavra de Deus afirma que ninguém jamais foi ou será justificado por obras da lei, por aquilo que eu faço, por algum mérito pessoal. É interessante aqui que Moisés, tendo recebido dádivas e tendo também sido usado por Deus e usando essas dádivas para a glória de Deus, na presença de Deus, quando ele se achegava, ele removia o véu. Diante de Deus, ele tirava o véu. Algumas igrejas fazem, na hora do culto, fazem vestir o véu, né? Moisés, ele tirava o véu na presença de Deus. Diante do Deus onipotente, diante do Deus onisciente, não tem o que esconder, não tem como fingir, não tem como transparecer aquilo que nós não somos, mostrar algo falso. Deus conhece todas as coisas. Moisés podia encobrir o desvanecimento do brilho diante do povo. Para o povo não perceber, como Paulo bem menciona, né? Aquele brilho era desvanecente, ele então cobria o rosto para que as pessoas não vissem que estava desvanecendo a sua glória. Mas diante de Deus, não tem o que esconder. Deus vê o mais profundo da nossa alma. Diante de Deus é preciso de fato tirar o véu da hipocrisia. Hoje, tirar a máscara, não tire a máscara aí não, viu, irmão? Né? Mas diante de Deus é preciso tirar a máscara. Diante dos homens, eu nem vou saber se você está sorrindo, ou se você está fazendo biquinho, né? Ou se você está, né, com a máscara aí, né, fazendo uma cara feia. Não vou. Mas Deus sabe o nosso coração, Deus conhece debaixo do véu, Deus conhece debaixo da máscara. E é preciso tirar essa máscara da hipocrisia, da mentira, da falsidade, do orgulho, da arrogância. É preciso tirar diante de Deus. Nós não somos nada e Ele vê tudo o que é, tudo o que está. Deus nos conhece. Seus olhos veem as profundezas da alma, veem cada ato, veem cada palavra, veem cada pensamento. Na realidade, Deus vê cada instante da nossa vida. Então não há o que esconder. Tirar o véu diante de Deus é um ato de confissão, é declarar-se indigno. Quando Moisés tira o véu, ele está falando: Senhor, está vendo a minha glória? É o que eu recebi, mas ela vai se esvaindo, ela vai se desvanecendo. Não tenho do que me vangloriar diante de ti, não tem nenhuma coisa para poder trazer para ti e falar: eu quero Moisés porque ele é brilhante. Não. Então, esse tirar o véu, de fato, é declarar-se indigno, é declarar-se pecador, é declarar-se, de fato, arrependido, é desnudar-se de todo trapo de imundícia, revestido ou travestido de justiça própria. Como Isaías diz, toda a nossa justiça própria é como um trapo de imundícia. Então, esse tirar o véu diante de Deus é se desnudar-se de toda autojustificação.
nós não temos nada que nos justifique. Tirar o véu diante de Deus é o chegar desprovido de todo mérito próprio, é o não se esconder atrás de supostas boas obras, de uma religiosidade ou de uma santidade apenas vista pelos homens, quando Deus sabe de tudo que há dentro do nosso ser, do nosso coração. Em Cristo, o véu da cegueira espiritual é removido. Em Cristo, o véu da autojustificação é retirado. Nós não precisamos deles. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer isso. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Eles continuam ainda com o véu diante de Deus. Mas, diz Paulo, quando, porém, algum deles, dos judeus, se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou seja, então agora a pessoa entende que somente Cristo é a nossa justificação, que somente a justificação através de Cristo é que é aceita por Deus, somente através dele é que nós podemos estar na presença de Deus. E então, em vez de servirmos a nós mesmos, somos convertidos e redirecionados a servir e a glorificar a Deus, a confiar somente nos méritos de Cristo e não nos nossos próprios méritos. Ainda que tenhamos grandes obras, boas obras, não estou falando de estrutura física, de fazer o bem, de ajudar, de servir, de trabalhar, nós não confiamos nisso jamais, em nada disso. Tudo isso é importante para mim e para você, mas no sentido de glorificar a Deus, no sentido de edificarmos uns aos outros, mas de justificação diante de Deus, isso é trapo de imundícia. Por mais que você trabalhe, por mais que eu trabalhe, por mais que eu tenha obras a apresentar, tudo isso é trapo de imundícia se for para a minha autojustificação. E Moisés entendia bem isso quando se achegava a Deus. A obra de desvendar e transformar o nosso entendimento é obra do Espírito Santo. Mas como é que ele realiza isso? É pela aplicação eficaz da Escritura Sagrada em nossas mentes, em nosso coração, em nosso entendimento. E aí eu quero finalizar citando Paulo também, segundo aos Coríntios 4:4, quando ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, não mais com véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E aí ele continua em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Então é o Evangelho, é a palavra de Deus, a qual Moisés recebeu no monte, e que apontava para Cristo. E nós temos esse Evangelho, nós temos essa luz resplandecente em nós. Então, meus queridos, que o Espírito Santo opere em sua mente, em seu coração, retirando o véu, se ele ainda estiver, e aplicando também essa mensagem, e toda a mensagem do Evangelho de Cristo. Você necessita de Deus? Você precisa mais de Deus? Você quer mais de Deus na sua vida? Quer ser cheio? Quer ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor? Quer ser cheio do Espírito Santo de fato? Então, ouçamos o que Deus tem nos falado. Esvazie-se da multidão, em plena pandemia, em pleno isolamento social. Esvazie-se ainda mais da multidão para estar a sós com Deus. Esvazie-se de tudo aquilo que tumultua a sua vida e tira o seu tempo de Deus, a ponto de você nem ter tempo para ler a Bíblia, para orar. Você quer ser cheio de Deus? Isso não vai acontecer num passe de mágica sem que você obedeça à vontade do Senhor. Ele fala, ele continua falando. Cabe a mim e a você obedecer, buscá-lo, orar, como Moisés o fazia, tirando tempo a sós com o Senhor. Jejuar, jejum, é uma prática cristã.
Jesus fez, praticou, ensinou os discípulos, e nós devemos jejuar, não 40 dias e 40 noites como Moisés, mas tire tempo, meu amado, em plena pandemia, com tanta gente sofrendo, com tanta gente angustiada, você precisa ter algo para dar. Nós, como cristãos, precisamos ter algo para dar, e é só na presença de Deus que nós vamos ter, esvaziando-nos da multidão e nos enchendo de Deus. Esvazie-se do seu brilho pessoal diante das pessoas, e esvazie de toda a vanglória, para que vejam a glória de Deus em você. Eles verão que há um brilho diferente no seu rosto, como viram em Moisés, mas logo vão perceber que é a presença de Deus, que não é um brilho pessoal seu, é Deus agindo na sua vida. As suas palavras não serão palavras meramente de homens, são palavras de Deus, palavras de vida. É o transbordar do Espírito Santo. É assim que Jesus nos diz que nós seríamos como esse rio que transborda para que as pessoas recebam também. Vá, afasta da multidão para estar com Deus, mas depois volte para a multidão para glorificar a Deus, para ser bênção na vida delas. Tire tempo a sós com Deus, mas volte a congregar. Volte a buscar a Deus na igreja, no meio da comunhão com os irmãos. E saia daqui de dentro para poder ir lá para fora, para as suas famílias, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para ser bênção na vida dele, para brilhar para a glória de Deus na vida deles. Lembremos que diante de Deus e também diante dos homens, nós devemos nos esvaziar de toda autojustificação. Deus conhece a nossa realidade. Confesse os seus pecados, se abra diante de Deus e confie unicamente na justificação que há em Cristo Jesus. Não tente justificar os seus erros. Falar, eu errei, eu falhei, eu pequei, mas foi por isso, foi por aquilo. Eu não sabia, eu não entendia. Não tente justificar o seu erro. Pecado é pecado. O nosso caminho é, Senhor, eu pequei, eu errei, eu me arrependo, eu me abomino até o pó e nas cinzas. Senhor, não há como eu me justificar, eu falhei, eu desobedeci. Então se achegue a Deus e confesse, sem tentar justificar o seu erro. E é esse um coração quebrantado que Deus não despreza. É esse, como Davi, o homem segundo o coração de Deus, que pecou e gravemente, mas se achegou quebrantado, reconhecendo: Senhor, não há nada em mim, nada em mim, de mim mesmo, que possa me justificar diante de Ti. Então eu conto com a Tua graça, eu espero na Tua graça, e somente na Tua graça. Não desista de mim, Senhor. Moisés entendeu isso, Davi entendeu isso. Jesus nos ensinou essa verdade e veio justamente para isso. Que Deus te abençoe e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Antes de fazer a oração pela família no altar. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te louvo, Senhor, pela Tua palavra, que é tão rica, que é tão preciosa, que é tão maravilhosa, que é tão renovadora. Ela, ó Deus, recebida por Moisés há milhares de anos atrás, continua viva, continua falando aos nossos corações. A Tua glória não diminuiu e não diminuirá jamais. A Tua glória é eternamente resplandecente e acima daquilo que nós podemos suportar. Obrigado porque o Senhor tem manifestado a Tua glória em Cristo Jesus, e nós podemos vê-la em Cristo Jesus, e nós podemos resplandecê-la em Cristo Jesus. Ó Senhor, obrigado, porque neste mundo de trevas, nosso Senhor Jesus veio brilhar, veio prevalecer sobre as trevas, e veio nos fazer também luz neste mundo. Deus, não nos deixes ficar, ó Deus, debaixo do alqueire, debaixo de um balde, ou numa casa, escondidos, fechados,
quando o mundo está carecendo da tua luz resplandecida em nós. Ajuda-nos a fazer a diferença. Aumenta, ó Deus, a nossa intimidade contigo, do teu filho, da tua filha, aquele que está nos ouvindo agora em casa e que está solitário e ainda não se apercebeu da tua presença, não se apercebeu do tempo que ele tem ali para estar te buscando e sendo revestido da tua glória. Senhor, o teu filho, a tua filha que estão em casa, ó Deus, durante esse tempo todo, prepara-os, Senhor, para quando saírem, ó Deus, de casa, eles façam diferença e as pessoas vejam que é uma vida transformada, é uma vida resplandecente da glória de Deus, da tua glória. Faça conosco, ó Deus, o que fizeste com Moisés, o que fizeste com Elias, o que fizeste com Paulo e com os teus servos, ó Pai, que manifestaram a tua glória diante do mundo. Sê conosco, encha-nos do teu Espírito, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.